que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja glória. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 18, versos 4 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro perene, que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça os justos. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Deus expõe diante de nós todos os dias a vida e a morte, a bênção e a maldição. Assim, Ele nos revela que existe o perigo de usarmos nossas decisões por meio de palavras para a nossa própria destruição. Quem não pensa no que fala está escolhendo a morte ao invés da vida. Então, o que nós temos em todo esse trecho são os perigos resultantes do mau uso das palavras, e para usarmos bem as palavras, precisamos reconhecer que Deus é a fonte da sabedoria. E assim, nos alimentando da sabedoria que vem de Deus por meio da sua palavra, nós podemos transbordar na vida das pessoas bênçãos e não maldições. Quando Deus é a fonte da sabedoria, quando Deus é a fonte da sabedoria em nossas vidas, as palavras do sábio refrigeram a alma daquele que o ouve. Elas são fonte de vida para aqueles que estão desfrutando daquelas boas palavras no momento. Nesse verso, nós temos um paralelismo antitético, ou seja, duas frases opostas entre si, revelando assim, formando assim um contraste entre as ideias. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. A ideia é mostrar que o homem tem profundidade em sua sabedoria, pois ele foi dotado por Deus da capacidade de pensar. Ele foi dotado de uma capacidade incrível de expor ideias, pensamentos, mas a sabedoria de Deus ultrapassa a sabedoria humana. Se tal homem deseja ser profundo em suas ideias e pensamentos, de modo que isso produza o bem no outro, isso só é capaz se ele for conduzido pela sabedoria de Deus, que foi quem o dotou da capacidade de ser profundo em seus pensamentos e suas ideias. Quando o homem deixa Deus de lado, ele age de acordo com as suas próprias loucuras. E o verso 5 nos lembra sobre isso, dizendo:
não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça os justos. Pois é, o abandono da sabedoria de Deus faz com que a justiça humana ela seja parcial no seu julgamento. O verso 5, infelizmente, nos apresenta de modo bem atual o aborto da justiça. Não tem mais justiça em nosso país ou mesmo no mundo, pois a injustiça parece que impera, pois quem devia estar preso está livre, e às vezes muitos que deveriam estar livres estão presos por falta da justiça verdadeira. A parcialidade é condenada por Deus. Qualquer tipo de favoritismo é condenado por Deus. Quem dera se a justiça do nosso país ela prestasse atenção nisso. Quem sabe não pensaria antes de revelar a sua insanidade, libertando quem merece estar preso. A prática da justiça de forma adequada e imparcial é resultado da capacidade que o homem tem de julgar situações e tomar decisões. Mas quando Deus é deixado de lado, Ele, que é a fonte da sabedoria, a justiça humana favorece o ímpio e chega ao cúmulo de castigar o justo. Bom, nós já vimos isso acontecendo com Jesus há 2000 anos atrás. Então não devemos estranhar muito aquilo que acontece hoje. Deus é a fonte da sabedoria. Enquanto o homem sem Deus é a fonte da tolice e da insensatez. É o que nós vemos muitas vezes no Congresso brasileiro, no STF e nas loucuras daqueles que se colocam com soluções para o povo, quando na verdade são enganadores e nada mais além disso. Certamente, a linguagem maldosa revela o caluniador e o fofoqueiro. Se naqueles que são responsáveis por conduzir o país, nós vemos tanta tolice e tanta insensatez, é óbvio que isso é resultado da maneira como a própria sociedade vive, caluniando e fazendo fofoca uns dos outros. Portanto, não é discurso que revela alguém conduzido pela sabedoria de Deus. Muitos religiosos têm belos discursos, mas o que revela a sabedoria de Deus é a prática revelada por meio do controle de suas palavras e suas ações. Palavras que edificam, ações que revelam o amor de Deus. O insensato sempre tem disposição para brigar, discutir, mesmo sabendo que isso terá consequências para suas costas. Pois as palavras do tolo provocam briga e sua conversa atrai açoites. Certamente, a ênfase sobre a lei da semeadura é sempre lembrada em cada ensino do livro de Provérbios. O insensato arma armadilhas contra si mesmo, com suas palavras, e assim acaba trazendo destruição para a sua própria vida. Como diz o verso 7, a conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A calúnia e a fofoca, para alguns, são tão agradáveis como um bom prato de comida que sacia a fome. Falam como se estivessem promovendo sabedoria, falando dos outros. No início, isso é bom, mas depois, para essas pessoas, vêm as dores por terem se alimentado com comida estragada. Pois é isso que revelam as suas palavras, quando saem da sua boca. Portanto, não caia na armadilha de se unir com alguém
que tem prazer em falar mal dos outros. Como diz o verso 8, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Porém, ele se esquece que tal atitude o destruirá no final. E se você dá ouvidos ao caluniador e ao fofoqueiro, você vai trilhar o mesmo caminho que ele, o caminho da destruição. O ser humano bom e piedoso não é aquele que faz boas obras simplesmente, mas aquele que faz boas obras e tem boas palavras em sua boca, que edificam a vida daqueles que o ouvem. Quando fazemos bom uso das palavras, certamente alcançamos a sabedoria e o discernimento que precisamos para lidar com as adversidades da vida e aprendemos como construir bons relacionamentos e verdadeiros relacionamentos. Devemos lembrar que tudo aqui é passageiro. Tanto as dificuldades, que às vezes são advindas de nós vivermos de acordo com a verdade, como também é passageiro as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mesmo aquelas que nos fazem bem, mas também aquelas que nos fazem mal. Tudo é passageiro. O mais importante em tudo isso é que as dificuldades vão passar para sempre. Mas as verdadeiras amizades irão continuar eternamente. Portanto, cuide de suas palavras. E a melhor maneira de cuidar de nossas palavras é beber da fonte da sabedoria da palavra de Deus. Pois, como Jesus disse, por suas palavras você será condenado e por suas palavras você será absolvido. Que Deus te abençoe. Seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.